A paz do Senhor Jesus, pessoal. Estamos aqui para mais um conteúdo da nossa EBD e nós iremos ver sobre a sexta aula da revista, que é Deus não nos abandona. Então, esse é o nosso tema da aula de hoje. Deus, ele nunca nos deixou e a promessa dele foi sempre estar conosco. Então, é muito importante a gente saber disso. Por que, Lucas? Eu já sei disso. Sei que Deus não me abandona. Mas, quando nós estamos bem, é uma coisa a gente ter esse conhecimento de que Deus está sempre conosco. Mas e se tudo der errado? É fácil da gente entender que Deus está conosco até quando ele está em silêncio? Então é isso que nós vamos entender na aula de hoje. E o primeiro tópico aqui, que é de fato extremamente importante, e com eles nós vamos destrinchando o restante, é crescendo na adversidade. Então, tem essa exemplificação aqui, ó, Foucault, beleza? Crescendo na adversidade. E a revista, ela cita logo a história dos maiores sofredores que eu conheço, assim, da palavra de Deus. Alguém que teve uma história, de fato, de muito perrengue. Que é a história de José. Então abram as Bíblias em Gênesis capítulo de número 37, que nós vamos estudando aos poucos a vida de José. Então José, ele era um dos filhos mais novos de Jacó, então ele foi basicamente o penúltimo filho de Jacó, depois de José vem Benjamim. Então nós vamos entender que ele é um dos filhos caçula. Mas também nós vemos que José era muito próximo de Jacó. Tanto que Jacó pedia para constantemente José ficar vigiando os irmãos dele. Mas isso causou um grande problema. Ainda mais que José ele teve sonhos dos irmãos se curvando a ele. O sonho dos trigos se curvando, o sonho das estrelas se curvando. Nós estamos falando aqui do capítulo de número 37. Não vou ler tudo, porque senão é impossível a gente ter um bom andamento desse vídeo, mas leia na sua casa. A história de José é fascinante. Então, José teve sonhos dos trigos se curvando, das estrelas se curvando. Isso é um sonho futuro, então Deus deu a ele uma visão, mas ele vai lá e conta para sua família sobre isso, né? Então, os irmãos que já não estavam felizes com ele ficam mais furiosos ainda. E eles começam a ter um plano, o plano de matar José. Então, deixa eu pegar aqui. Versículo de número 19 do capítulo 37. Acompanhe comigo aí. Diz o seguinte: lá vem aquele sonhador. Os irmãos saíram, né, do caminho que eles deveriam estar. E José foi mandado por seu pai para ver onde eles estavam. E os irmãos falam: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora que vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então, para os irmãos descontarem a raiva somente, né? Mas nós vamos entender aqui, com o decorrer da história, que os irmãos pegam José, jogam ele no poço, vê que José está vivo, passa uma caravana de ismaelitas. Passando essa caravana de ismaelitas, os irmãos pensam: vamos vendê-lo como escravo. E pegam José e vendem ele como escravo por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata era o preço de uma venda de um escravo jovem naquela época. E nós vamos ver que esse paralelo é muito próximo de Jesus. Jesus ele foi vendido por 30 moedas de prata, como está em Mateus 26, 14 ao 15. Mas o que era esse preço de 30 moedas no caso de Jesus? Era um preço que era símbolo de um escravo morto. Então, se nós vamos ver o texto de Êxodo 21, 32,
Esse é o valor de indenização por um escravo quando ele é morto. Ou seja, Jesus é avaliado como um escravo descartável. Então, enquanto nós vemos aqui que José é vendido como um escravo jovem, Jesus é vendido como um escravo morto, né? Como uma indenização por ter matado um escravo. Então, nós vamos ver esses dois paralelos muito interessantes aqui. Porque José é muito comparado com Jesus, com uma imagem de Jesus do Antigo Testamento. Porque o quanto José sofre sem deixar de, como que se fala, sem se desviar do caminho da palavra de Deus, é algo admirável. É algo que nós vemos que Jesus também sofre. E algumas outras representações também. Então nós vamos ver também, gente, Gênesis capítulo 39, continuando a história. Então, José é vendido para Potifar. José começa a se destacar naquela casa. Então ele acaba se tornando o administrador de todos os bens de Potifar. Ele tinha vários, então ele administrava a casa, administrava os outros escravos e tudo mais. Mas nós vamos ver que ele é assediado pela mulher de Potifar, que porque quer ficar com ele. Porque José tinha boa aparência. O que acontece? Ele nega, ela fica furiosa, tenta investir contra ele quando não tem ninguém. Nisso, quando ele corre, ela fica com a roupa dele na mão. Ficando com a roupa na mão foi a desculpa perfeita. O que ela fez? Denunciou. Obviamente, Potifar acreditou em sua mulher. E o que acontece? Ele é vendido, quer dizer, não é vendido. Ele é levado como prisioneiro. E ele fica cativo na prisão. Então nós vamos ver os acontecimentos aqui. Ele fez algo para merecer o que ele passou? Não. Nós vamos ver que ele não mereceu ser jogado no poço. Ele não mereceu ser vendido. Ele não mereceu ser caluniado. E mesmo assim ele passou por essas situações. Imagina a cabeça de José. Imagina o que ele pensou naquele momento. Se fosse eu e se fosse você que está vendo esse vídeo, como você reagiria a isso? Você pensaria que Deus te abandonou também? Esse é o tema da aula. Deus nunca nos abandona. Então nós vamos ver que ele passou por todas essas situações difíceis. E passou não por uma responsabilidade dele, porque ele acabou quebrando algum princípio de Deus, ou que ele fez algo de errado. Porque muitas pessoas acreditam que você está vivendo na bênção porque você está obedecendo a Deus. Mas se você está vivendo em pobreza, ou passando por uma dificuldade, é porque você se afastou do Senhor. Mas isso não tem nada a ver, galerinha. Porque tem muitas vezes que Deus ele vai te permitir passar por situações. Nós vamos ver mais para frente o porquê. Mas só deixando claro, gente. Não é só porque você está passando por uma situação difícil, é que Deus te abandonou ou porque você fez algo de errado. Às vezes é Deus querendo te moldar também. Então nós vamos ver que a história ela continua. Ele é assediado, ele é vendido. Quando ele estava na prisão, o carcereiro achou graça em José e viu que ele era bom e deixou ele administrando a cadeia. Então, nós vamos ver que José tinha esse dom da sabedoria para a administração e nisso ele vai organizando as coisas. Nisso, 2 presos novos surgem, que é o copeiro e o padeiro do rei. Eles têm sonhos. O copeiro com pães e o copeiro com vinho. E nós vamos ver que o padeiro ele é morto, por conta que a interpretação do sonho é que ele seria morto. Então, basicamente, o que a história dá a entender é que o copeiro era culpado, quer dizer, que o padeiro era culpado e o copeiro não. O copeiro interpreta o sonho, quer dizer, José interpreta os sonhos do copeiro. Esse copeiro é livre e ele volta a servir a Faraó. Mas José solta uma frase para ele: lembra-se de mim quando você estiver na presença de Faraó. O que acontece? O copeiro esquece de José. Imagina isso. Olha a sucessão de coisas que acontece. Vamos voltar lá. José é vendido, ele é jogado no poço, ele é vendido como escravo. Depois acontece algo bom, né? Que ele começa a administrar a casa de Potifar. Depois ele é caluniado, ele é preso. Depois de preso, ele começa a administrar o cárcere.
depois surge uma boa oportunidade, que é Deus dá a interpretação a ele do sonho dos dois. O outro é abençoado, né? Porque ele volta a servir a Faraó. E o cara esquece ainda. Imagina a cabeça de José. Mas, como Deus não se esquece, mesmo o homem esquecendo, em Gênesis 41, Faraó tem um sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Aí sim o copeiro lembra de José. Falou, então, tem um, e quando eu estava preso lá, interpretou os sonhos. E aconteceu exatamente o que ele falou. Então ele é trazido para Faraó, trazido na presença de Faraó, e José revela os sonhos, obviamente, com a direção de Deus. E ele ainda aconselha o Faraó. Não somente ele interpreta os sonhos. Porque qual que era o sonho? E para contextualizar todos. Então, nós estamos em Gênesis 41. Qual que eram os sonhos? Sonhos eram que várias vacas gordas, né, saíam do rio, né, gordas demais, muito gordas assim. E o que acontecia? Várias vacas magras comiam as gordas. A mesma coisa com as espigas com o trigo, né? Os trigos cheios, bonitos. Os trigos basicamente os trigos magros comiam os trigos gordos, né? Bem assim, né? Para resumir bastante. E o que acontece? José lhe dá a interpretação falando, ó, vão vir 7 anos de grande fartura na terra. Aproveite esses 7 anos para estocar alimento o máximo possível, porque os 7 anos de fome que virão vão dura. Então, o que acontece, galera? O José, ele fala, ó, o versículo 33, procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito, durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem, nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Então, gente, além de ele ter dado a interpretação do sonho, ele deu uma estratégia para Faraó. Ele falou que Faraó precisaria de alguém que tivesse sabedoria para administrar isso. Por quê? Porque os 7 anos seriam muito mais severos. De onde veio essa sabedoria de José? Será que não veio da administração da casa de Potifar? Será que não veio da administração que ele teve na cadeia? Então, Deus o preparou exatamente para esse momento. Porque nós vamos ver que o decorrer da história é exatamente isso. Deus ele salva a nação do Egito e também a família dele, de Jacó e os seus irmãos, através da vida de José. Porque Faraó escolhe José para administrar. Porque ele percebe no conselho de José alguém que tem sabedoria para vencer esse momento de crise. Então Deus ele prepara José. Dos 17 anos até os 30 anos. José ele foi jogado no poço com 17. Ele começa a governar com 30. Tanto que o versículo 43 vai nos dizer: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ou seja, foram 13 anos de muito sofrimento. Tanto que no versículo de número 50 ele vai dizer: antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. 52. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então nós vamos ver que José não passou numa boa todo esse tempo de sofrimento, 13 anos. José, ele sofreu, e muito, mas ele ainda acreditava em Deus. Nós vamos ver alguém desanimado aqui. Então por isso que ele diz: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Nós vamos ver alguém aqui
está desanimado, porque ele queria estar na sua terra, mas ele está em terra estranha. Mas Deus cuidou dele, preparou e o exaltou para esse momento. E faz cumprir os sonhos na vida dele, que nem o capítulo de número 42. Os irmãos chegam, se curvam perante José. E um texto que é impressionante, que mostra essa humanidade de José, o capítulo 42, o versículo de número 26 ao 30. Vamos ler comigo, gente? Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para... Nananã. Li errado, gente. Deixa eu ver onde que tá. É o 43, eu anotei errado, galera. É o 43, 26. Vamos lá. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Nós vamos ver que ele estava muito emocionado por conseguir ver o seu irmão. O irmão, filho da sua mãe. Porque Jacó teve duas esposas e também teve as concubinas das suas esposas. Então, o único filho direto da sua mãe, Raquel, era Benjamim. Então, o único irmão, basicamente, totalmente de sangue de José era Benjamim. E ele tinha visto ele muito pequeno ainda. E nós vamos ver que ele se emociona muito ao ver o seu irmão. Nós vamos ver Deus cuidando dele, né? Depois de tanto sofrimento. Para mim, esse choro é um desabafo dele por tudo que ele passou. Mas nós vamos entender que vale a pena ser fiel a Deus e vale a pena seguir no caminho do Senhor, independente da situação de dificuldade. Claro que nós vamos ver a história de José e nós entendemos uma história muito difícil. Mas eu acredito que se José estivesse entre nós e nós perguntássemos para ele: valeu a pena todo o sofrimento? Ele responderia: valeu a pena. Porque pelo sofrimento que eu passei, eu pude livrar a minha terra, pude livrar meus pais e meus irmãos. E hoje eles estão vivos aqui comigo. Então, vale a pena passar por sofrimento em Deus. Mateus capítulo de número 5, para mim é um texto que ilustra da melhor forma possível como Deus ele trata o sofrimento. E fala sobre as bem-aventuranças. Mas, Lucas, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado vem da palavra Macarios, que é plenamente abençoado. Alguém cuja condição é boa aos olhos de Deus. E nós vamos ver como que é o relato disso. É Mateus capítulo 5, versículo de número 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, Jesus ensinando para os discípulos: bem-aventurados, ou seja, cuja condição é boa aos olhos de Deus. Então, Deus vê bem a situação de vocês quando vocês são pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas o que é pobre de espírito? Alguém que reconhece que espiritualmente nada tem para oferecer a Deus. Então, alguém que sabe que ele é pobre de espírito, então ele precisa de Deus. Tanto que vem das palavras que é extremamente pobre, e vem da palavra que é no interior. Ou seja, alguém que é pobre, extremamente pobre no seu interior. Mas continua. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração,
pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então o que diz aqui? Exatamente os contrários. Como você vai saber o que é o amor se você não sentir ódio, não for tratado com ódio? Como você vai sentir felicidade? Você vai sentir a plena felicidade, valorizá-la se você não passou por tristeza? Como você vai valorizar os momentos de alegria, sendo que você não passou por momentos de choro? Acredito que Deus ele nos faça passar por essas situações para ir criando uma estrutura maior na gente, também nos dando sabedoria e nos preparando para um momento bom. Porque os planos de Deus não é plano mal para nós, mas é plano de paz. São planos bons. Então que você entenda com a aula de que nós tivemos hoje, com esse vídeo, teremos muito mais amanhã às 9 horas, mas que você entenda que as dificuldades no caminho não são porque Deus nos abandonou, mas que Deus está conosco em todos os nossos sofrimentos. Em toda tristeza e dificuldade que passamos, Deus nunca deixou de estar conosco. Fique com essa palavra e a paz do Senhor.